situação, situação difícil aqui para mim, depois dessas duas mulheres aqui ter arrasado aqui nas apresentações, né? E aí, então mas eu queria, pessoal, em primeiro lugar, agradecer também o convite do Rafael do Núcleo, né, da Vanessa, que ficou ali no meu pé, para que eu pudesse estar aqui hoje, né? E eu agradeço muito. E também ver esse espaço tão cheio de gente, né? E porque essa conjuntura demanda que a gente, de fato, demanda que a gente faça, né, essa reflexão aqui na cidade de São Paulo, no Brasil, né? Dada a conjuntura da situação habitacional, da situação de pobreza, né, de abandono, né, de deterioração, vamos dizer assim, né, das nossas periferias. Enfim, a gente vai... Então é necessário, né, que a gente faça, de fato, essas reflexões e que a gente possa sair também com alguns encaminhamentos. Pena que eu não vou conseguir ficar na parte da tarde com vocês aqui, por causa eu tenho aula à tarde, não vou conseguir estar aqui com vocês, mas depois quero participar dos encaminhamentos, certamente. Essa é uma audiência pública e ela vai seguir os debates, né? Eu queria também fazer, antes de entrar propriamente aqui nas questões que eu queria levantar, fazer dois comentários, né? Ontem a gente acompanhou a Defensoria, obrigado pessoal da Defensoria, né? Ontem acompanhou conosco, né, toda a situação, né, da prisão, né, das lideranças do movimento de moradia aqui em São Paulo, das ocupações, né? A Preta, né? Da ocupação 9 de julho, a Angélica e a Edinalva da ocupação da Rua Marconi, né? E o Sidney da ocupação da Avenida Rio Branco, ali da Rio Branco, né? Estão presos, né? Prisão temporária, né? Uma prisão arbitrária, uma situação de violência, né? Porque também houve várias conduções coercitivas, né? Lá pro DEIC ontem, né? Invasão de casa, reviraram tudo na casa das pessoas, né? Assustando as crianças, né? Porque tinha muitas mulheres. Vocês viram que a maioria, né, são mulheres, né? Que cuidam, que está à frente das lutas, né? E você imagina a situação, né, de 5 policiais brutamontes, 6, 7 invadindo, né, 7 horas da manhã, as mães preparando para levar os filhos para a escola, e aí a casa das pessoas sendo invadida, né? Então, uma situação de violência, dada o estado de exceção que nós estamos vivendo. Hoje, né, o pessoal, né, está fazendo, né, os movimentos estão fazendo lá na 89DP um ato, né, e uma vigília, né, organizada especialmente pelas mulheres, né? Aí a Marcha Mundial de Mulheres, a Secretaria de Mulheres da Frente de Luta também, que articulou, a partir de um comitê que a gente articulou ontem, né? E a gente pede apoio, né, na participação aí dessa solidariedade. Então, a partir de hoje tem essa vigília permanente lá no 89DP até a libertação dos nossos companheiros, das nossas companheiras presas políticas, né, e da libertação do Sidney, que está no 2º DP. E amanhã, às 13 horas, nós vamos fazer uma manifestação aqui na frente da Secretaria de Justiça. Então estamos convidando todo mundo que está aqui. A gente está vendo aqui várias lideranças, né, de movimento que está aqui, e também de gente da academia, da universidade, de entidades também. Então amanhã às 13 horas nós vamos fazer uma manifestação e uma caminhada até o Tribunal de Justiça, né? Que o decreto da prisão foi feito num feriado, né? Durante o feriado, no plantão, né, judiciário aí, né, no meio do plantão. Então a gente vai fazer essa manifestação para denunciar também a violência das prisões e da criminalização que a Rosângela Paz aqui já fez referência. Mas por falar em criminalização, né, a gente acompanhou 3 situações, né, ontem, né? Então o caso das prisões, né? Mas também saiu uma matéria no Estadão, não sei se vocês chegaram a ver, alguém conseguiu, depois a gente pode circular, né? Dizendo o seguinte, né, não sei se o pessoal lá do Lab Cidade, do Lab AB, do Lab Cidade viram, né? A matéria dizendo o seguinte, que as ocupações nos mananciais, nas periferias, é toda organizada pelo crime organizado. Como se fosse... Não sei se vocês viram isso, né, assim, no Estadão ontem, né? Então, como é que é possível um negócio desse, né? E a terceira situação, né, foi o Padre Agostinho, não sei se o Frei Agostinho está aqui ainda, né, ele estava lá da Pastoral da Moradia, que está acompanhando a situação desde sábado, né, do incêndio sob o viaduto do Jaguaré, né, onde cerca de 70 famílias estavam ali debaixo do viaduto e foram tomadas por um incêndio. Não sei se vocês acompanharam,
essa situação do incêndio ali da favela debaixo do Jaguaré. E ontem, né, o governador, alguém ligado à prefeitura, exatamente eu não sei, porque eu só acompanhei assim, rapidamente, dada todas essas questões pelas redes sociais, né, dizendo que as pessoas botaram fogo porque queriam receber, entrar no auxílio aluguel aí que a adora, né, na fila, furar a fila da moradia, né, como se as pessoas intencionalmente botar fogo na favela para participar, né, da fila da moradia. Então essa agenda, né, de criminalização dos movimentos, né, ela está presente, né, o tempo inteiro, né, a própria, né, ameaça, né, que a gente teve aqui, a Vani fez uma referência, né, ao programa Minha Casa Minha Vida Entidade, a toda a luta, né, do crédito solidário, dos movimentos. O tempo inteiro a gente sofria ameaça de corte, de paralisação, por causa, né, do processo de criminalização. É por isso que nós, né, estamos, né, apresentando, e vamos apresentar, né, nesse ano ainda, né, uma agenda, né, claro que é uma pauta de longo prazo, né, para criar uma proposta, né? A Rosângela tem nos ajudado nisso, outras pessoas, historicamente, né, vem nos ajudando nesse processo de construção, propor um PL nacional, né, um PL nacional da autogestão, né, tratando não só, né, da regulamentação, né, dos processos, né, de produção habitacional através dos processos de cooperativas, mas também, né, propondo também a partir desse processo que todos os projetos em cooperativas habitacionais ou em processo de associação sejam através da propriedade coletiva. Então nós vamos introduzir no debate nacional dos movimentos, né, a proposta da propriedade coletiva, né? Então, e claro, como é que o movimento popular, numa agenda tão, né, vamos dizer assim, regressiva dessa, tão de ameaça, né, às nossas agendas, às nossas pautas, vem com uma proposta dessa? É exatamente, né, porque nós colocamos esse desafio para todos nós, para todas as entidades, né? É nessa agenda, né, que está paralisando as políticas sociais, que está cortando as políticas de moradia, que está ameaçando, né, com a agenda da privatização dos territórios, que foi aqui tão bem levantado pela Paula, né, Santoro, mostrando essa questão das parcerias público-privadas, né, das operações urbanas, essa agenda de privatização dos territórios, que nós vamos tentar, né, mobilizar os movimentos sociais para mostrar que a alternativa da política habitacional é fortalecer os processos de autogestão, é fortalecer a política de subsídio habitacional, porque sem política de subsídio, ou seja, sem baratear, né, o custo da moradia e garantir o acesso para as famílias de baixa renda, os pobres, os excluídos, né, a população em situação de rua, as mulheres, como foi colocado aqui, os mais pobres não terão condições de acessar a política habitacional. Ou seja, nós temos que fortalecer a agenda. Se não tiver recurso onde a gente possa destinar dinheiro, e dinheiro de verdade, dinheiro orçamentário, para garantir a produção habitacional, a gente não consegue garantir que as pessoas de baixa renda, as pessoas mais pobres, os excluídos, possam acessar a política habitacional. Aí você vai para uma outra pauta, que é atender a renda mais alta, as pessoas, né, que também precisa, porque tem uma demanda reprimida nas rendas mais acima também. A gente viu como é que o programa Minha Casa Minha Vida atendeu nessa lógica também as famílias que tinham a renda mais alta, ou seja, na faixa 2, né, com renda até de 3, 4, 5 salários mínimos, ou até mais, né, dentro da política habitacional, e houve uma enorme produção habitacional dentro do programa Minha Casa Minha Vida nessa direção. Então tem demanda reprimida, mas o problema é que a grande concentração do déficit habitacional e da necessidade de moradia está nas famílias que ganham até um salário mínimo, como foi dito aqui, nem um salário mínimo e meio. Famílias mulheres chefes de família, famílias que são de baixa renda e que precisam, necessitam, vamos dizer assim, urgentemente da produção habitacional. E aí, em relação aqui à Prefeitura de São Paulo, nós temos uma série de problemas. Primeiro, a lentidão, né, na produção habitacional, né? O processo de produção habitacional na cidade de São Paulo, seja pela CDHU, né? Está aqui o Geilson, né, que é vítima de um processo de despejo ali da comunidade do Buraco Quente, aquele levantamento, não sei quem fez aqui no começo, mostrando a lógica do processo de remoção, né? Sabe, né, que as pessoas foram removidas.
em 2000, foi 2014? Isso, 2012. 2012 houve a remoção, com o compromisso da CDHU construir um conjunto habitacional no Buraco Quente e ali no comando do lado do aeroporto de Congonhas, por causa da obra da linha 17 Ouro do metrô. E até hoje, né, desde 2012, as famílias estão esperando as unidades habitacionais da CDHU, recebendo lá o auxílio aluguel, Isidoro, que você mostrou, né, do metrô. Aí o que as famílias que iam, o que as famílias, né, que estavam naquela condição preferiram? Eu prefiro receber a indenização, morar no Jardim Erprim, lá no extremo sul da cidade, lá na região do Meteoro, lá em Parelheiros, né, no Grajaú, não sei aonde, no extremo leste da cidade, do que ficar esperando por 5 ou 10 anos uma unidade habitacional da CDHU que nunca vem. Outro exemplo, por exemplo, é o caso da Operação Urbana Águas Espraiadas. Mesma coisa, as famílias foram cadastradas na Operação Urbana em 2007, 2008. Nós estamos em 2019, 10 anos depois, e as unidades habitacionais nunca vieram, né? Lá o pessoal do Lab Cidade, né, fizeram todo um estudo sobre a Operação Urbana Águas Espraiadas e pode mostrar, né, como é lento, né, esse processo da produção habitacional. A segunda questão, né, é em relação ao cadastro, né? Se a gente não fizer uma discussão sobre o cadastro habitacional da moradia, né? E aqui a gente tem aqui o pessoal do MDF, do Movimento de Favela, sabe o que significa isso? É você cadastra uma família no projeto habitacional, como se você tem uma demora muito grande na produção da moradia, da unidade habitacional, a conformação do território muda completamente até sair a unidade habitacional. Quando você vai lá, é outra conformação. E aí a prefeitura fala, não, eu quero atender as famílias que foram cadastradas lá há 5, 6, 7 anos atrás. Foi o que aconteceu, por exemplo, na comunidade de Diogo Pires, na zona oeste de São Paulo, que a prefeitura cadastrou as famílias naquela época, em 2002, e quando ela foi atender em 2010, ela queria que fosse a mesma demanda, né, que estava lá. Você imagina, as pessoas casaram, mudou a unidade habitacional, e isso acontece, né? Eu posso falar aqui, e vocês sabem, quem atua aqui na luta da moradia, a quantidade de situações que acontecem. Então a discussão sobre o cadastro, para nós, é fundamental. A outra questão, né, é sobre o decreto de HIS, né, do plano diretor. O decreto de HIS, que é atualizado todo ano pela Prefeitura de São Paulo, colocou o limite do valor do acesso para a unidade e renda das famílias num patamar, né? Então a família que, por exemplo, né, de HIS pode entrar até com 5 salários mínimos, né? Então por isso que vai atender o critério da PPP, né? E as famílias que estão no HMP da habitação lá do Mercado Popular, pode até 10 salários mínimos. Então quando você vai produzir a unidade, então pode ser de 1 salário até, né, até 5 salários. Quando a construtora vai produzir a unidade habitacional, vocês acham que ela vai produzir para a família que ganha 1 salário mínimo ou que vai produzir para quem ganha 5 salários mínimos? Ela vai produzir a unidade pela ponta para cima. E, por exemplo, no programa Minha Casa Minha Vida, nisso acertou o programa, né, de estabelecer um critério de renda na faixa. Faixa 1, faixa 2, agora depois introduziu, até por discussão do próprio movimento social, a faixa 1,5. Então a gente precisa fazer uma compatibilização. Ou o atendimento habitacional é pela faixa, ou o atendimento habitacional vai ser pelo decreto. Mas o decreto precisa ser, na minha opinião, alterado, porque ele é extremamente, né, perverso, né, e ele foi feito, né, no momento que nós fizemos ampla discussão, né, no plano diretor da cidade de São Paulo. A outra questão sobre que a gente precisa discutir é a questão, né, do valor do auxílio aluguel. Já que é por política habitacional, não dá para você pagar para quem vai receber o auxílio aluguel a vergonha, né, de R$400. Nós, né, do Movimento de Moradia, participando do Conselho Municipal de Habitação, fizemos uma luta. A Júlia Moretti e eu, inclusive, na época, éramos conselheiros municipais de habitação. Não sou mais conselheiro de habitação, né? A gente era do Conselho de Habitação, né, e a gente fez uma proposta de atualização pelo salário mínimo, né, do auxílio aluguel. Levamos um pau danado, mas foi um momento que o auxílio aluguel era de R$300 e a gente conseguiu aumentar para a vergonhosa quantia de R$400. De lá para cá, desde 2013, nós não conseguimos atualizar esse valor, porque o governo o tempo inteiro joga na nossa cara que está gastando 150, 140 milhões por ano
com esse auxílio aluguel. Mas nós precisamos fazer um debate, né, sobre essa questão. E por último, eu acho que nós precisamos discutir dentro do plano diretor, né, a política, né, de moradia social. Dentro da política de moradia social, há uma proposta muito clara de vinculação da demanda que está incluída no auxílio aluguel até o atendimento definitivo. Então a gente vai ter que derrubar essa proposta ou via Conselho Municipal de Habitação ou, né, via medida judicial, por isso que é fundamental que a ação civil pública, pela atuação da Defensoria Pública, porque não pode, uma vez a família colocada no auxílio, ela tem que ter, na perspectiva, no curto, no médio, no longo, porque agora é no longo e no longuíssimo, né, a perspectiva do atendimento habitacional. Às vezes nem sempre isso dá certo. Vou dar um exemplo para vocês, o caso do edifício São Vito. As famílias foram removidas no edifício São Vito, fizeram um acordo naquela época com a prefeitura. Não sei se vocês mais jovens sabem o que é o edifício São Vito, né? É aquele prédio que era ali perto do mercado do Parque Dom Pedro, né? Ali perto do, como é que chama? Do mercado municipal, do lado do mercado municipal. Fizeram um acordo, saíram do prédio para voltar para o prédio numa reforma. Só que mudou o governo entre a Marta Suplicy e o Serra, o prédio não foi reformado e foi demolido. As famílias, a partir daí, recebiam o auxílio moradia, o auxílio aluguel. As famílias do edifício Mercúrio tiveram uma promessa de auxílio aluguel. Hoje nós temos, né, e nós acompanhamos, a Defensoria Pública inclusive atuou diretamente com várias ações nessa questão do edifício São Vito, né? Mas hoje nós temos diversas famílias, inclusive lá pelo Centro Gaspar Garcia nós temos acompanhado, entramos agora de novo com um pedido junto à Prefeitura, que até hoje não foram atendidos com nenhuma unidade habitacional e foram simplesmente excluídas, né, do auxílio aluguel. Naquele momento era Bolsa Aluguel, depois parceria social, né, mudou para parceria social, e agora é o tal do auxílio aluguel. Porque é isso, porque a Prefeitura desconecta o povo de algum momento, né, o povo está recebendo, e de repente o povo é desconectado, porque você não tem nenhum controle sobre essa política, quem está sendo atendido, e de forma arbitrária o povo simplesmente é desconectado desse atendimento. Uma dos grupos de família que nós estamos extremamente preocupados é com as famílias do edifício Wilton Paes de Almeida. Nós estamos acompanhando diretamente essa questão. Elas foram, né, e a Defensoria tem ação nesse sentido também, né, as famílias, elas estavam recebendo o auxílio aluguel pelo CDHU, agora foram remanejadas para o atendimento da Prefeitura, mas como a gente não tem perspectiva, até quando vai ser esse atendimento, e se vai sair algum atendimento habitacional, em algum momento essas famílias sejam desconectadas do atendimento habitacional. Então são essas, né? Então, para encerrar, as questões que eu queria aqui trazer, elementos, né, então, para a discussão, né, do debate, né, sobre a questão do auxílio, da política, né, vamos dizer assim, de atendimento para os grupos vulneráveis e para as famílias que demandam unidade habitacional e política habitacional na cidade. Só colocando mais uma questão que é em relação à questão do orçamento, né? A Prefeitura de São Paulo, ela coloca no plano de metas, e aí a gente tem que conectar o nosso debate aqui com a discussão do plano de metas da Prefeitura, né? E agora, inclusive, né, o prefeito Bruno Covas fez uma arbitrariedade, né? O Dória fez um plano de metas, e aí o prefeito novo que entrou depois do Dória mudou completamente o plano de metas, está tendo uma discussão sobre isso, né? E colocou lá, inclusive, que vai remover 14 prédios. Eu nunca vi colocar no plano de meta, em vez de colocar que vai produzir moradia, que vai fazer remoção. Tem essas bizarrices, né, que a gente também vê aqui na cidade de São Paulo na proposta da política habitacional. Mas se a gente não tiver orçamento, não tiver luta social, mobilização, né, a gente pode fazer, pessoal, 30 seminários, 1000 discussões, 200.000 ações civis públicas. Se nós não fizer mobilização, luta social, nós não vamos mudar essa realidade aqui na cidade de São Paulo, né, de tanta miséria, tanto abandono e tanto processo de criminalização como nós estamos vivendo nesse momento, tá certo? Então era essa a minha contribuição. Viva a nossa luta e a resistência popular.